Aqui eu trago para você alguns objetivos referente ao controle do caixa. Por que você deve então passar a controlar o caixa da sua empresa e de preferência através de um bom fluxo de caixa? Primeiro, por causa do recurso financeiro. Vamos supor que você precise investir, você precisa expandir ou mesmo manter em ordem as atividades da sua empresa. Com essa ferramenta e tendo controle sobre a real situação do seu caixa, você passará a poder contar com uma estratégia para buscar um recurso financeiro. Muitas empresas se perdem aqui, porque elas precisam de recurso tanto para manter a sua operação, ou seja, o seu capital de giro, como para expandir, e elas vão lá e tomam esse recurso. No Brasil hoje, o acesso ao crédito ele é facilitado. Então, como a gente tem um crédito facilitado, principalmente nos primeiros anos da empresa, quando não há nenhum tipo de restrição, as empresas não dominando esse fluxo, elas acabam tomando o recurso financeiro de forma até indevida e não medem se a parcela cabe ou não no seu bolso. Então, esse é um grande objetivo, poder então saber o momento de buscar esse recurso financeiro e dominar isso. Um outro objetivo seria saldar obrigações. É muito desagradável quando a empresa tem uma conta de um fornecedor, a conta de energia, a conta do aluguel, enfim, ela precisa pôr produtos no seu estoque e ela não sabe se vai ter dinheiro no dia do vencimento. Tem empresários que chegam a não dormir na noite anterior a pagar a folha de pagamento, porque eles não têm segurança se vai ter recurso ou não. Com um bom controle de caixa, a gente consegue saldar obrigações no vencimento. Isso dá uma tranquilidade, uma estabilidade muito boa. Sem esse controle, a gente nunca sabe se naquele dia vai ter ou não recurso. Nós costumamos trabalhar com um fluxo de caixa com uma projeção diária mínima de 90 dias e uma das perguntas que se faz aos empresários é: e em 20 de dezembro você já sabe se vai ter dinheiro para pagar o seu 13º? Se você tem uma boa gestão do seu fluxo de caixa, você não precisa ter medo do 13º, você não precisa ter medo do dia 5, você não precisa ter medo do vencimento daquela fatura do seu fornecedor, porque você vai saldar as suas obrigações de forma organizada. Você já sabe que terá recurso naquela data, porque você planejou isso. Um outro benefício e objetivo de se fazer essa gestão do caixa é as fontes de crédito. Crédito é uma coisa maravilhosa, desde que a gente saiba usar. Então, se a gente tem um bom controle de caixa, a gente passa a gerir as fontes de crédito. Nós não vamos passar a tomar o dinheiro no cheque especial, porque a taxa de juros é abusiva, ela é elevadíssima. Isso vai consumir o seu lucro, que eu expliquei já anteriormente. Então, se a gente consegue controlar o caixa, a gente vai ter mais fontes de crédito. Nós não vamos ter restrição, porque a gente vai estar com isso tudo organizado e a gente vai tomar dinheiro mais barato no mercado. Hoje a gente tem uma série de alternativas, tem fundos de investimento, hoje a gente tem cooperativas de crédito, a gente tem operações com garantia de cartão, que costumam ter taxas benéficas, financiar veículo costuma ter taxas legais. Então, se precisarmos do recurso para investir, para crescer, para expandir, a gente vai ter como buscar, porque o nosso crédito ele vai ter sido cuidado com todo o carinho e o nosso score de crédito vai estar adequado. Um outro objetivo é o controle de saldos. Tem empresas que chegam ao ponto de não saber quanto elas têm na conta do banco, elas não sabem, elas misturam inclusive isso. Essas empresas, elas têm muita dificuldade em controlar o dinheiro. Então, se eu consigo ter uma boa gestão do saldo, do que eu tenho na carteira, do que eu tenho na gaveta, do que eu tenho no banco, tanto disponível quanto aplicado, eu consigo fazer uma excelente gestão. Tá? Além desse controle de saldo, eu vou passar a ter um equilíbrio financeiro. O que é se sentir equilibrado de forma financeira? É que a empresa, ela sabe o momento de gastar. Primeiro se ganha e depois se gasta. A roda da prosperidade financeira, a gente costuma dizer que ela tem alguns eixos. Um deles é poupar, o outro é gastar, o outro é investir e o outro é ganhar. Então, se eu não tenho equilíbrio sobre ganhar, gastar, poupar e investir,
eu passo a viver de forma totalmente desconfortável e muitas vezes eu passo a ser escravo do dinheiro no meu negócio. Eu nunca sei se eu posso vender com segurança, eu fico com medo às vezes de crescer porque eu não tenho estabilidade financeira. E esse medo me domina a ponto de eu não enfrentar uma nova oportunidade de negócio. Então, um dos principais objetivos também é essa busca, esse equilíbrio financeiro que vai me dar segurança não só para a pessoa jurídica, como para os sócios pessoa física também. Outro item importante é o controle de entradas. Uma vez que eu domino esse controle de entradas, uma vez que eu tenho a gestão do meu fluxo de caixa, eu consigo trabalhar a inadimplência, eu consigo estabelecer uma política de cobrança, por exemplo. Existem empresas que às vezes estão com problema de fluxo de caixa grave e quando você vai lá analisar os números, eles têm um saldo enorme a receber de clientes. E aquele saldo se acumulou porque eles não chegaram nem a ligar para o cliente muitas vezes e cobrar. Eles não contrataram uma empresa para auxiliar. Eles não têm clareza de quando enviam um título a cartório, de que prazo eles podem dar. E essa falta de clareza faz com que a inadimplência cresça. E muitas vezes o capital de giro está no bolso do cliente mal pagador. E aquele cliente bom pagador, ele é afetado às vezes com uma baixa qualidade do produto. Porque se eu não recebo e falta dinheiro, às vezes eu vou até comprar uma matéria-prima mais barata e vou baixar a qualidade do meu produto. Então, poder gerir o seu controle de entradas através de um fluxo de caixa organizado vai fazer com que você crie políticas que melhorem o seu contas a receber e que façam você dominar a sua inadimplência. Um outro importante benefício é poder se planejar de forma financeira. Quem não gostaria e quem não gosta de ter um total controle a ponto de saber quando vai comprar, quando vai investir? O planejamento em todos os eixos da gestão, ele é importantíssimo, porque é através do planejamento que a gente consegue crescer com segurança. Se eu planejo o meu caixa e eu domino ele, eu vou poder saber quando eu devo tomar ações de comprar uma máquina. Eu não vou passar a comprar por impulso, porque vai existir um orçamento para isso. Eu não vou passar a tomar decisões sem ter uma estratégia por trás. E a gente fala que a empresa não pode ser um barco à deriva sem saber para onde vai. Uma vez que eu sei para onde eu vou e como vou, o caixa vai me dar o recurso necessário para crescer com segurança. Atingir metas está ligado ao planejamento. Uma vez que eu tenho um planejamento econômico, ou seja, um orçamento de resultado, de lucro ou prejuízo, e eu também tenho um orçamento de caixa, atingir metas fica mais fácil, porque eu vou conseguir drenar a minha energia e estar focado em alcançar os objetivos que eu tenho aqui. A minha meta em relação ao caixa pode ser, por exemplo, aplicar um valor determinado ao longo de um ano. Pagar os lucros para os sócios, né? As empresas não devem, elas não têm fins lucrativos. A empresa existe para gerar recurso financeiro e deixar o sócio feliz. Então, para que eu possa atingir essas metas, eu preciso ter um bom controle do caixa. Não pode se chegar ao final do ano e dizer, olha, simplesmente não tem dinheiro, esse ano foi ruim. Eu já tenho que ter essa noção antes. Por isso que planejamento casado com controle fazem total diferença na gestão do caixa.